Ele descreveu um sonho, que só a vítima sabia. Bem-vindo ao Fio Silencioso, eu sou seu anfitrião Grade. Estou curioso. De onde no mundo você está resolvendo esse mistério? É sempre uma alegria ouvir de você. Deixe um comentário abaixo. Vamos começar. Tudo começou, como costuma acontecer, com uma carta inesperada e estranhamente cronometrada. A correspondência chegará com o frio da manhã em Viteaven Mansions, onde Hercule Poirot estava sentado em posição precisa à mesa do café da manhã, com seu ovo cozido descascado com perfeição simétrica. O envelope não continha endereço do remetente, apenas um brasão em cera prateada e um perfume peculiar, tênue, mas inconfundível, o aroma de lavanda e pergaminho antigo. Poirot, sempre devoto de detalhes tão curiosos, cheirou uma vez, ergueu as sobrancelhas 2 vezes e desdobrou delicadamente a carta com sua faca de frutas prateada. Senhor Poirot, não sei em quem mais confiar. Sonhei com a minha morte, 2 vezes, e, no sonho, um estranho me observa. Eu o conheci ontem. Vivo. Receio que o sonho seja um aviso. Receio que seja mais que isso. Se eu estiver errado, ficarei grato. Mas se estiver certo, estarei morto. Atenciosamente, Viola Lark. O nome despertou algo no fundo da mente de Poirot. Não escândalo, não, mas sociedade. Uma soprano de considerável fama nos anos que antecederam a guerra, depois viúva, depois, silêncio. Que ela escrevesse agora tal carta, trêmula de poética e precisão, despertou sua curiosidade mais do que a simetria da manhã. Poirot se virou para Hastings, que havia chegado atrasado e estava ocupado destruindo torradas com uma alarmante falta de organização. Mon ami, disse Poirot, batendo na carta com um único dedo enluvado. Gostaria de se divertir um pouco no campo? Há a questão de um sonho, e de um estranho que parece conhecê-lo. Hastings, que havia descoberto que as distrações de Poirot geralmente terminavam com 1 ou 2 corpos, olhou para cima com uma mistura de entusiasmo e alarme. Um sonho, você disse? Poirot assentiu, dobrando a carta e guardando-a no bolso do paletó. Sim. E temo que, a menos que partamos agora, a dama que a sonhou talvez não viva para explicar o seu significado. Ao meio-dia do dia seguinte, estavam parados nos degraus de pedra de Larkridge Hall, uma propriedade que parecia ceder sob sua própria elegância. A era se esgueirava com intensidade. As janelas observavam. O tempo as tocará não com crueldade, mas com uma espécie de pausa melancólica, como se estivesse esperando que algo desse errado. Foram recebidos por um homem cuja aparência contradizia a primeira impressão que sua voz transmitia. Alto, magro e vestido com roupas marrons caipiras, ele se apresentou como Sr. Félix Morne, o administrador da propriedade. A senhorita Lark, infelizmente, não está disponível, ele disse, desviando o olhar. Poirot franziu a testa. Indisponível em que sentido? Monsieur Morne? Morne hesitou, mas respondeu em tom seco. Ela faleceu esta manhã. Durante o sono. O médico já esteve aqui. Paris terceiro. Natural. Os olhos de Poirot se estreitaram não com a declaração, mas com a palavra parece poucas coisas perturbavam mais o detetive belga do que as aparências. E ela estava sozinha quando morreu. Não, disse Morne baixinho. Ela estava com o noivo. Until the Sr. Roderick Vale. Ele passou a noite lá. A senhorita Lark insistiu. Poirot passou por ele, sem ser convidado, mas de alguma forma desobstruído. Eu gostaria muito de ver o quarto onde ela dormia. O quarto era tão delicado quanto uma respiração presa por muito tempo. Cortinas de renda balançavam ao vento, e um copo de leite intocado estava ao lado da cama. No criado mudo, havia um pequeno medalhão de prata, aberto. Dentro, uma ilustração de um pássaro e um pequeno pedaço de papel, com as bordas irregulares, como se tivesse sido arrancado de um diário. Poirot se aproximou. 4 palavras. Ele ficou no fogo. Não escrito, mas gravado, em tinta irregular e assustadora. Poirot virou-se para Hastings. Esta não é uma morte comum. Nenhum sonho comum. Há fogo aqui, mon ami.
Não do corpo. Da alma. A casa estava reunida naquela tarde no que antes era uma sala de música, agora obscurecida pelo veludo e pela tristeza. Lá estava o Sr. Roderick Vale, impecavelmente vestido e impossivelmente composto. Um escritor de ensaios de viagem, ele afirmava, embora seus olhos tivessem a aparência de alguém que está sempre lendo os outros. Estava lá a senhorita Estelle Prynn, sobrinha de Viola, uma mulher de pouco mais de 30 anos, com cabelos perfeitos demais e uma fala muito ensaiada. E lá estava Madame Otávia Lark, a cunhada de Viola, imperiosa de preto, com os olhos afiados pelo julgamento praticado de uma viúva. Por último estava Félix Morne, rondando educadamente, como um mordomo que pertenceu a uma classe superior de tragédia. Poirot olhou para todos. Aquela era a reunião. O círculo. Fechado. E naquele momento, ele viu. Não a verdade, mas o esboço da mentira. Meus amigos, disse ele gentilmente, a senhorita Lark me convidou aqui por medo da própria morte. E agora, me encontro exatamente no lugar que o sonho dela previu. Perdoem-me, mas preciso perguntar a cada um de vocês o que sabem, não sobre a morte dela, mas sobre o medo dela. E assim, com uma reverência e um movimento de seus sapatos perfeitamente engraxados, Poirot começou. Fim da parte 1 a seguir. As entrevistas começam. Suspeitos, segredos e desorientação psicológica. Poirot deu um passo cadenciado até o centro da sala, cruzando as mãos atrás das costas. Os ocupantes do Larkridge Hall estavam dispersos como notas desencontradas em uma composição que não tocava mais. O ar estava tenso, não de tristeza, não exatamente, mas de algo mais frágil. Antecipação, talvez. Ou medo em sua forma mais silenciosa e bem disfarçada. Ele se virou primeiro para Roderick Vale, o noivo. O homem sentou-se na cadeira de espaldar alto com a naturalidade de alguém acostumado a ser observado e avaliado, talvez até admirado. Usava uma gravata azul marinho e um ar de leve distanciamento teatral. Monsieur Vale, Poirot começou gentilmente. O senhor foi o último a ver a senhorita Lark viva. Vale assentiu uma vez. Sim. Nos recolhemos cedo. Ela disse que se sentia cansada de um jeito estranho. Não indisposta, mas apagada. Foi essa a palavra que ela usou. Apagada. E isto? Poirot gesticulou levemente em direção ao criado mudo. Este bilhete. Ele ficou no fogo. É a letra dela. Vale se inclinou para a frente, mas não tocou. É sim. Ela teve um sonho algumas noites atrás. Disse que a perturbou mais do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Achei que fosse só ansiedade. Ela vinha dormindo mal desde... Bem. Desde. Vale hesitou. Desde que conheceu o estranho. Poirot arguiu as sobrancelhas delicadamente. Ah, então o estranho existe. Só o vi uma vez. Ele veio ao portão há 3 dias. Alto, pálido, com pelagem pesada, apesar do sol. Perguntou por Viola pelo nome. Ela saiu para falar com ele a sós, depois voltou e não disse nada. Só continuou dizendo que já o tinha visto antes. Dormindo. Poirot não respondeu de imediato. Observou as mãos de Vale, como elas nunca se acomodavam completamente. Notou a ponta desfiada da gravata, as unhas perfeitamente aparadas, porém recém-roídas. E você não a pressionou? Eu tentei. Mas ela tinha a estranha convicção de que ele não era real. E, no entanto, ele engoliu em seco. Lá estava ele. Poirot virou-se ligeiramente, como se estivesse transferindo um peso na sala. O senhor a amava, Monsieur Vale? Sim. A resposta veio rápida. Rápida demais. E ainda assim você não dormiu ao lado dela. Vale pareceu desconfortável. Ela insistiu. Disse que queria dormir sozinha. Para esclarecer. O silêncio de Poirot foi longo o suficiente para que Estelle Prynn o preenchesse. Eu a avisei, disse ela, com a voz entrecortada. Viola sempre foi muito presa a símbolos e sinais.
A vida dela girava em torno de presságios. Desde que a tia Otávia lhe deu aquele diário de sonhos ridículo. A mulher mais velha se enrijeceu. Não foi ridículo. Ajudou-a a lidar com a dor. Ou entrar em uma espiral descendente. Poirot levantou a mão e, com uma força surpreendente, a discussão cessou. Mademoiselle Pierre Winan. A senhora também esteve aqui ontem à noite. Eu estava, disse Estelle. Mas não na casa principal. Eu durmo na casa de hóspedes, perto do pomar. Viola não gostava de ser incomodada enquanto compunha. Poirot inclinou a cabeça. E você ouviu algo em comum? Houve uma pausa. Sim, disse ela cuidadosamente. Vi luzes acesas na sala de música. Por volta das 2 da manhã. Será que alguém estava tocando? Não sei. A porta estava fechada. Presumi que fosse o Vale. Ele não conseguia dormir quando a Viola estava ansiosa. Vale olhou para ela com um lampejo de irritação, mas não disse nada. Poirot virou-se para Madame Otávia. E a senhora, Madame? Ouviu alguma coisa? Otávia Lark cruzou as mãos no colo, a voz seca, mas articulada. Normalmente dormo mal, Monsieur Poirot. Ouvi movimento. Passos. No cascalho do lado de fora da minha janela. Sem pressa. Sem discrição. Apenas, firme. Olhei para fora. Não vi ninguém. Tempo? Por volta das 3. Poirot assentiu. E para onde fica o seu quarto? O jardim ocidental. Perto do terraço dos fundos. Poirot se virou. E o senhor, Monsieur Morne? O administrador da propriedade permaneceu em silêncio, quase se misturando aos móveis, até então. Eu durmo sobre os estábulos. Não ouvi nem vi nada de anormal. Só hoje é que me dei conta do sonho da senhorita Lark. Ela não confiou em você. Ela costumava. Ultimamente, não. Por que a mudança? Félix Morne olhou diretamente para Poirot. Ela estava se preparando para sair. Houve uma mudança coletiva na sala, como se algo indizível tivesse sido dito em voz alta. Sair? Perguntou Poirot. Ela me disse que ia vender a propriedade. Não contou aos outros. Ainda não. Mas disse que queria começar uma vida nova. No exterior, talvez. Recomeçar. E ela disse por quê? Ela disse que estava cansada de fantasmas. Pela primeira vez, um lampejo de emoção quebrou a voz de Morne. Poirot absorveu o silêncio que se seguiu e então se virou, quase distraidamente, para o copo de leite ao lado da cama. Perguntou, baixinho, quem trouxe o leite para ela. Ninguém respondeu. Não há princípio. Então Otávia disse, foi entregue junto com a bandeja do jantar. Pour Estelle. Estelle Cor. Eu sempre fiz isso. Ela preferia assim. Era hábito. O tom de Poirot não mudou. E a bandeja foi retirada depois. Não, disse Estelle. Ela pediu para não ser incomodada. Poirot andou de um lado para o outro, lentamente, e então parou ao lado do medalhão sobre a mesa. Pegou-o delicadamente, girando-o entre os dedos. Este pássaro, que tipo é? Uma brincadeira, respondeu Otávia. Sua xará. E o papel dentro? Isso, eu não sei, disse ela, franzindo a testa. Nunca vi isso antes. Poirot ergueu-a. Ela escreveu depois do sonho. Talvez ontem à noite. E, no entanto, não estava entre seus documentos pessoais. Estava escondido. Uma mensagem secreta. Sim. Mas não para ninguém. Para si mesma. Ele olhou ao redor da sala. A senhorita Lark acreditava que ia morrer. Ela acreditava que seu sonho havia se tornado realidade. Mas sonhos não matam. E, no entanto, ela está morta. O leite está intocado. A janela destrancada. O estranho, desaparecido. Ninguém se moveu. Poirot caminhou lentamente até a lareira, no centro da sala, e ficou de costas para ela. Há algo errado aqui, meus amigos. Uma mulher sonha com fogo,
vê o homem do seu sonho aparecer e então morre. Mas não de forma dramática ou violenta. Num sono que não deixa rastros. No entanto, somos levados a acreditar que foi natural? Ele olhou para cada rosto novamente. Um de vocês sabe mais do que admite. Silencio. A voz de Poirot baixou, suave, mas firme. A senhorita Lark estava assustada. E pessoas assustadas não dormem em paz. Elas andam de um lado para o outro. Elas escrevem. Elas gritam, talvez. Mas isso estava calmo demais. Muito organizado. Ele fez uma pausa. Precisarei ver o diário de sonhos da senhorita Lark. E o estranho, se ele existir, precisa ser encontrado. Roderick Vale levantou-se abruptamente. Mas como? Você nem sabe o nome dele. Poirot se virou, aquele leve sorriso se formando sob seu bigode. Ao contrário, Monsieur Vale. Sei exatamente por onde começar. E com isso, ele se desculpou e foi até o escritório dela, onde os sonhos ainda podiam falar, mesmo que o sonhador não pudesse. O escritório estava escuro, iluminado apenas pelos longos raios de sol que se filtravam pelas cortinas de renda fechadas. Respirava um leve aroma de tinta e flores prensadas. Tudo estava arrumado com uma precisão inquietante, cada livro alinhado, cada caneta tampada e colocada em um suporte de jacarandá esculpido. Os olhos de Poirot, penetrantes mesmo em repouso, percorriam a sala com a reverência de um homem entrando em um lugar sagrado. Sobre a escrivaninha, havia um mata-borrão aberto, sem marcas visíveis. À esquerda, uma pequena gaveta trancada. À direita, um volume encadernado em couro e folheado a ouro. Sonhos, relembrados. Ele abriu-a delicadamente. As páginas exibiam uma cadência estranha, nem prosa nem poesia, mas algo íntimo, codificado em seu ritmo. Os registros começaram meses atrás, mas, à medida que ele folheava para as datas mais recentes, o tom tornava-se instável, como se a própria escritora estivesse sendo puxada para algo invisível. Então, perto do final, um trecho sublinhado 2 vezes. Ele não é um homem. Ele é um espelho. Vi seu rosto e senti meus segredos brilharem de volta para mim. O fogo não estava ao redor dele. Estava em mim. A mão de Poirot permaneceu no papel. A tinta era fresca. Não da noite anterior, mas recente o suficiente para não ter desbotado. Ele virou a página seguinte e percebeu que ela havia desaparecido, cuidadosamente arrancada. Uma borda fina da página permanecia na encadernação, com as fibras irregulares, sem um rasgo preciso. Um sinal de pressa. Ele olhou para a gaveta da escrivaninha. Trancada, sim, mas a fechadura era simples. Do bolso, tirou uma ferramenta estreita de latão, em segundos, a trava fez um clique suave. Dentro, correspondência. Cartas cuidadosamente dobradas em papel de carta violeta. Todas da mesma mão. Todas assinadas com E. Ele leu o mais recente. Querido V, o que você viu nunca foi uma ameaça. Foi um reconhecimento. O sonho não te avisa, ele te convida. Acredite, o que te espera não é a morte, mas a libertação. E. A testa de Poirot franziu. O tom era íntimo, até possessivo. E mais preocupante, fazia referência ao sonho como se exabia disso não por confissão, mas como participante. Quem era aí? Ele levantou o envelope. O carimbo postal era de Cambridge, datado de 4 dias atrás. Sem sobrenome. Apenas uma inicial. Mas no verso, uma mancha, tinta ou possivelmente poeira. Não, cinza. Ele o aproximou da luz da janela. Não cinza de lareira. Mais resinoso. O cheiro, fraco, mas distinto, sugeria papel queimado. O incenso. Poirot devolveu tudo à gaveta, mas guardou o envelope. Saiu para o corredor e quase esbarrou em Félix Morne, que parecia estar por perto. Eu estava vindo te encontrar, disse Morne, com uma rigidez que não conseguia esconder. Poirot inclinou a cabeça. Para me ajudar? Ou para observar? Morne piscou.
para perguntar se você encontrou algo no estudo que precisasse de explicação. De fato, senhor, muitas coisas. Mas explicações não devem ser dadas antes de perguntas serem feitas. Isso deixa tudo confuso. A expressão de Félix se obscureceu. Você não acredita que ela morreu de causas naturais? Poirot o observou atentamente. Não, não. Uma mulher que temia seus sonhos não morre tranquilamente depois de escrever sobre fogo e vê-lo no rosto de outra pessoa. Ela morreu arranjada. E eu não gosto de arranjos. Então talvez você devesse falar com Roderick de novo, disse Morn, em voz baixa. Ele não é tão charmoso quanto parece. Poirot sorriu sem alegria. E, no entanto, você diz isso sem que lhe peçam. Que interessante. Antes que Morn pudesse responder, Estelle apareceu no final do corredor, segurando algo na mão. Achei que isso pudesse ser relevante, ela gritou. Estava na lixeira da viola. Ela o entregou a Poirot, uma página rasgada, amassada e depois alisada novamente. Papel de diário de sonhos. A caligrafia combinava. Esta noite, ele voltou. Mas eu não estava dormindo. Ele me perguntou se eu ainda me lembrava do incêndio. Eu disse que sim. Ele disse então que eu estava pronta. Eu disse que não. Ele disse que sim. Acho que não é um sonho. Não havia assinatura. Mas, na margem, uma mancha de tinta vermelha, manchada na palavra fogo. Merci, Mademoiselle Perwenin, disporo cuidadosamente. A senhora é muito atenciosa. Estelle deu de ombros. Viola era a única pessoa da minha família que me tratava como mais do que uma sombra. Quero que você descubra quem fez isso. E, no entanto, disse Poirot lentamente, você não veio à casa principal esta manhã. Só depois de ser chamado. Fiquei assustada. Madame Lark me contou. Ela me disse que Viola faleceu enquanto dormia, e eu não sabia o que pensar. Mas então vi que a porta da sala de música estava entreaberta, e a luz lá dentro estava acesa. Poirot ergueu os olhos. Isso foi esta manhã? Sim. Por volta das 8. Antes do café da manhã. E o que você viu? Estelle hesitou. Nada. Mas o banco do piano foi movido. Um pouco. Eu me lembrava. Viola era exata. Ela sempre o colocava exatamente assim. Mas onde? Estava torto. Só alguns centímetros, mas parecia errado. Poirot não disse nada. Mas, por dentro, algo mudou. Uma mulher obcecada pela ordem. Um banco de piano ligeiramente deslocado. Um sonho de fogo e um homem que fala por enigmas. Ele deixou os dois no corredor e voltou para a sala de música. O sol da manhã entrava pelas janelas altas, projetando longos retângulos sobre o carpete. O piano de cauda permanecia fechado, intocado. Ele se aproximou lentamente e abriu a tampa. As teclas estavam frias, limpas, mas não tinham sido polidas recentemente. Ele sentou-se no banco e levantou-o. Lá dentro, enfiado no compartimento forrado de veludo onde deveriam estar as partituras, havia um maço de páginas amarradas com barbante vermelho. Letras. Uma caligrafia diferente. Mais robusta, mais masculina. Ele removeu um e leu. Você fala de fogo, mas é seu. Você o acendeu no momento em que se lembrou. O estranho não é um estranho. Ele é uma testemunha. E você, Viola, não está sonhando. Você está se lembrando. Deixe vir. Deixe tudo voltar. Poirot guardou a carta e permaneceu em silêncio. Não se tratava de uma morte comum. Não se tratava de um medo comum. Viola Lark fora atraída por algo que ia além de qualquer motivo comum, algo psicológico. Possivelmente ritualístico. Mas o assassinato, sempre, teve uma razão. E a razão, por mais distorcida que fosse, deixou rastros. Agora havia muitos correspondentes. Muitas cartas de muitas vozes. E a escritora de carta de forma. O sonho. O incêndio. Uma estranha que talvez nunca tivesse dado um nome, mas sabia o seu.
Ele retornou ao salão e encontrou as Tings esperando com seu casaco. Você tem uma visita, disse as Tings. O homem no portão. Diz que foi avisado para vir hoje. Pela senhorita Lark. Poirot se endireitou. Ele não está na lista de convidados, acrescentou as Tings. Poirot caminhou rapidamente até as portas principais, desceu os degraus e saiu em direção ao portão de ferro forjado. Ali estava um homem alto, com um casaco de lã preta, pesado demais para Júlio, com pele da cor de marfim envelhecido e olhos esque. Uros e inquietantes. Ele sorriu levemente ao ver Poirot. Ah, disse ele, com a voz baixa, mas estranhamente ressonante. Então ela se foi. Poirot se aproximou. E quem é o senhor, monsieur? O olhar do homem não se desviou. Eu sou aquele com quem ela sonhou. A mão de Poirot se moveu em direção ao bolso. Não em busca de uma arma, ele não carregava nenhuma, mas do relógio. Olhou para ele, calmamente. Eram 10h09. E naquele exato momento, um grito surgiu de dentro da casa. O grito cortou a manhã como uma corda de violino estalando sob pressão. Poirot girou, seu casaco esvoaçando levemente com o movimento, e começou a caminhar, com passos rápidos e precisos, em direção à casa. O homem no portão não o seguiu. Permaneceu imóvel, como se o som tivesse confirmado algo há muito esperado. Lá dentro, a família se reunia no hall de entrada. Estelle estava parada perto do pé da escada, pálida e trêmula. Madame Otávia estava ereta em uma poltrona, enxugando as têmporas com um lenço dobrado. As Tings encontrou Poirot na porta, com o rosto sério. Veio da sala de música. Poirot não perdeu tempo. A porta estava entreaberta, a luz entrando com uma intensidade anormalmente intensa, como se o cômodo tivesse perdido algo essencial em sua sombra. No tapete, perto da beirada do piano, jazia Félix Morne. De brucos. Removal. Poirot agachou-se ao lado do corpo, inspecionando sem tocar. Não havia sangue. Nenhum sinal de luta. Apenas silêncio, de novo, um silêncio que parecia deliberado. Chame o Dr. Ellingham, disse Poirot bruscamente. Ele virou o corpo delicadamente. Os olhos estavam abertos. Arregalados. Sem piscar. Morto. Poirot levantou-se lentamente. Seu olhar percorreu a sala. O piano estava fechado. O banco, imóvel desde antes. A trava da janela trancada. As Tings retornou momentos depois com o Dr. Ellingham, que já balançava a cabeça enquanto se aproximava. Sinto muito, murmurou o médico após um breve exame. Insuficiência cardíaca. Súbita. A expressão de Poirot não mudou. 2 mortes. Em 2 dias. Ambas descritas como naturais. Mas ambas precedidas por sonos. Ele olhou para o médico. Qual era o estado de Félix Morne ontem? Saudável. Um pouco pálido, mas sem queixas. Certamente não era alguém que eu esperaria que caísse esta manhã sem aviso. Poirot assentiu. Obrigado. Quando Ellingham saiu, Poirot se dirigiu à sala. Todos permanecerão em casa até que eu diga o contrário. Estelle falou, com a voz trêmula, você acha que alguém... Acho, mademoiselle, que a morte de Viola Lark não foi uma tragédia isolada. E a do Sr. Morne não foi coincidência. Madame Otávia, que até então permanecerá estoica, quebrou o silêncio. Isso é um absurdo. Viola estava doente. Ela escondeu isso. Eu disse ao Félix para não pressioná-la sobre a propriedade. Eu sabia que ela estava perdendo o controle. Poirot virou-se lentamente. Então você também acredita que o sonho dela foi sintoma de doença? Octavia hesitou. Ela sempre foi dramática. Amava seus símbolos. Seus enigmas. Mas mesmo assim, essa estranha. Poirot levantou a mão. Você admite saber sobre o homem? Eu o vi. Brevemente. Ontem de manhã. Ele voltou ao portão. Viola observava da janela. Depois, ela me disse que ele não era novidade para ela, que fazia parte de algo que ela havia esquecido.
E o que fez você pensar? Octavia hesitou. Achei que ela estava tendo alucinações. Já disse isso a ela. Poirot se afastou dela e voltou-se para os outros. Falei com o homem no portão. Ele afirma ser o homem do sonho de Viola. Roderick Vale zombou. Isso é loucura. Qualquer um poderia dizer isso. Poirot assentiu suavemente. De fato. É por isso que não o prendi. Ainda não. Ele olhou novamente para a sala de música. O Sr. Morne temia alguma coisa. E o medo deixa resíduos. Deixa as pessoas descuidadas. Acredito que ele veio aqui esta manhã não para lamentar, mas para esconder algo. Poirot virou-se e entrou novamente na sala, desta vez com o olhar percorrendo as prateleiras, o aparador, os cantos. Movia-se com concentração, como um homem contando as batidas de uma sinfonia. Perto da janela, logo atrás de um vaso alto de lírios brancos, ele parou. Ali, enfiado no rodapé, havia um pedaço de papel. Ele se agachou. Era evidente que alguém havia pisado ali recentemente. Amassado, levemente úmido. Mas estava inconfundivelmente escrito na mesma letra grossa e robusta das letras no banco do piano. Eu avisei. 2 vezes foi o suficiente. Na terceira, vira realidade. Nenhuma assinatura. Nenhuma saudação. Ele se levantou, segurando a nota entre 2 dedos. Félix Morne recebeu isso. Provavelmente ontem. Roderick franziu a testa. O que significa? Poirot não respondeu. Em vez disso, olhou para as Tings. Mande alguém chamar o guarda. Quero que aquele homem no portão seja trazido para dentro. E fique sob vigilância. As Tings assentiu e saiu. Poirot virou-se mais uma vez para Estelle. Você disse que o banco do piano tinha se movido. Sim. E agora está exatamente onde estava quando o examinei antes. Então alguém notou sua observação e a corrigiu. O rosto de Estelle empalideceu ainda mais. Você acha que Félix? Acho que ele não foi o único que entrou nesta sala ontem à noite. Poirot os deixou e subiu a grande escadaria, subindo cada degrau com cuidado. O quarto de Viola ainda carregava o eco silencioso de sua presença. Mas não era a cama que o interessava agora, era o guarda-roupa. Lá dentro, havia vestidos cuidadosamente pendurados, e abaixo deles, uma gaveta com cachecóis e luvas. E um livro. Ele o levantou. Um volume de couro intitulado Sobre a Interpretação Simbólica dos Sonhos, com anotações rabiscadas nas margens pela mão de Viola. Uma das margens trazia uma série de iniciais. É igual Elias. E não se foi. Abaixo, em letra cursiva. Fogo é memória, não metáfora. Poirot leu 2 vezes. Ele saiu da sala, livro na mão, e encontrou as Tings no meio da escada. Trouxeram-no para dentro. Ele está na sala. Quieto como sempre. Poirot assentiu e entrou na sala. O estranho sentou-se calmamente em uma cadeira, o casaco agora desabotoado. Por baixo, usava um pingente de prata incomum. Um círculo atravessado por 3 linhas verticais. Era desconhecido. Não religioso. Não nacional. Algo mais antigo. Vou perguntar mais uma vez, disse Poirot gentilmente. Quem é o senhor, monsieur? O homem deu um leve sorriso. Sou Elias Brandt. Fui professor de viola, uma vez. Há muito tempo. Numa vida que ela tentou esquecer. Você escreveu para ela? Eu fiz. Você a viu antes de sua morte? Ele inclinou a cabeça. Ela me chamou aqui. Por quê? Para lembrar. Para encarar algo que ela havia enterrado. Ela achou que tinha feito as pazes com aquilo. Mas aquilo voltou. Como sempre. Poirot se aproximou. Do que ela se lembrava. Elias olhou para cima e, por um momento, sua expressão pareceu genuinamente dolorida. Ela estava lá. Anos atrás. Quando aconteceu? O incêndio na Windmere House. 6 pessoas morreram. Viola escapou. Mas ela esqueceu. Ela bloqueou tudo. Poirot ficou em silêncio. Windermere.
O nome ecoava fracamente em sua memória. Incendio escandaloso. Suspeita de incendio criminoso. Sem condenação. Elias continuou, em voz baixa. Ela fazia parte de um círculo. Eles acreditavam que sonhos eram portais. Usavam símbolos. Ritos. A coisa saiu do controle. E você? Eût tenté impedir. Poirot olhou para ele. Você disse que o sonho era uma lembrança. Foi. O incêndio começou com um sonho. Naquela noite, ela sonhou com isso antes de acontecer. Ela achou que era culpa. Acho que foi premonição. E agora? Agora, ela se foi. Mas algo inacabado permaneceu. Poirot observou o homem longa e atentamente. Você não a matou? Não, disse Elias, suavemente. Mas alguém o fez. Alguém que temia o que ela pudesse lembrar. Poirot ficou parado, pensando. Incendio. Uma sociedade secreta. Um sonho que retornou. E agora, 2 mortes. Ele se virou para a janela. Atrás dela, nuvens se acumulavam. A voz de Poirot, quando surgiu, era quase um sussurro. Então devemos descobrir quem tem mais medo da memória. E atrás dele, sem que ninguém percebesse, Madame Otávia se levantou silenciosamente e desapareceu pelo corredor. Poirot virou-se lentamente da janela, seu reflexo refletindo-se brevemente no vidro, pequeno, limpo e completamente imóvel. Atrás dele, Elias Brandt estava sentado com a mesma calma inescrutável, mas Poirot não estava mais ouvindo. Seus olhos, penetrantes e estreitos, seguiam a ausência deixada por Madame Otávia Lark. Ela havia partido silenciosamente demais. Com muita precisão. Ele saiu da sala de estar sem dizer uma palavra. Hastings, vendo a expressão nos olhos de Poirot, seguiu-o sem questionar. Eles avançaram rapidamente pelo corredor, passaram pela grande escadaria e entraram nos corredores mais profundos de Larkridge Hall. Aqueles não mostrados aos convidados, os caminhos dos criados e as alas esquecidas. O ar ficou mais frio ali, e os passos de Poirot, mais leves. Pararam ao se aproximarem de uma porta estreita entreaberta. Ouviu-se um tilintar abafado, metal contra porcelana. Poirot levou um dedo aos lábios e empurrou a porta delicadamente. Otávia estava em pé diante de uma pequena pia, enxaguando algo com as mãos trêmulas. Uma xícara de chá. Ela não se virou. Você não deveria estar aqui, ela disse calmamente. Pelo contrário, respondeu Poirot, acredito que é precisamente aqui que eu deveria estar. Octavia possua xícara. Seus movimentos eram cuidadosos e deliberados. Poirot entrou. Essa foi a xícara que você trouxe para a senhorita Lark, na noite em que ela morreu. Ela se virou lentamente, e seu rosto estava pálido, mas composto. Ela pediu chá, disse ela. Ela sempre tomava chá antes de dormir. Poirot olhou para a xícara. Nenhum vestígio de veneno, nenhum resíduo amargo. Ela já tinha pensado nisso. E, no entanto, disse ele suavemente, ela morreu como se estivesse dormindo. Como se todos os músculos tivessem simplesmente cedido. Não de agonia. Não de luta. Nem mesmo de paz. Mas de ausência. Otávia cruzou os braços. Se eu a quisesse morta, senhor, acha que eu teria tomado chá? Não, disse Poirot, acho que você teria usado o medo. A compostura de Otávia vacilou um pouco. Um brilho de algo brilhou atrás de seus olhos. Você acha que eu a aterrorizei até a morte? Ela perguntou, com a voz fina e zombeteira. Acho, disse Poirot gentilmente, que você a lembrou de algo que ela tentou muito esquecer. Octavia se virou. Ela já estava se desfazendo muito antes de você chegar. E mesmo assim você não disse nada. Você a incentivou a ficar em silêncio. E quando ela começou a se lembrar, você ficou com medo. Ela riu então, um som curto e amargo. Com medo? Não. Eu estava furiosa. Ela me deixou com as consequências. Poirot inclinou a cabeça. Ela se lembrou, não é? Do incêndio.
Da noite em Vindmere. Otávia não disse nada. O tom de Poirot mudou, apenas um pouco. Ela se lembrava da sua voz gritando naquela casa. Ela se lembrava do cântico. Ela se lembrava de como tudo começou. Ela se lembrava da primeira partida. Octavia prendu a respercao. Ela não te contou tudo, disse Poirot. Mas eu vi o diário dela. As páginas anteriores. Você estava lá. Otávia olhou para cima lentamente, e naquele momento, Poirot viu. Não culpa, mas tristeza. Sim, ela disse baixinho. Eu estava lá. Poro esperu. Ela me implorou para ajudá-la a esquecer, continuou Octavia. Anos atrás. Depois de Vindmere. Ela disse que não conseguiria viver com isso. A morte. As chamas. Os outros gritando. Ela começou o incêndio. Otávia balançou a cabeça. Não. Ela os avisou. Mas eles não pararam. Acharam que era só mais um rito. Só mais uma noite de símbolos e jogos de sombras. Mas ela sabia. Ela sentiu que estava chegando. Ela tinha visto isso em um sonho. Octavia assentiu. Ela tinha esse domingo. Mesmo naquela época. Mas a assustava. E depois, ela não quis mais carregá-lo. Então eu a ajudei a enterrá-lo. Literalmente. Queimamos os papéis. Os registros. Destruímos todos os vestígios da última noite de Vindmere. Mas não era possível queimar a memória, disse Poirot. Não, ela sussurrou. Não tudo. Elias Brand diz que tentou impedir isso. A expressão de Otávia endureceu. Ele falhou. E deixou que ela carregasse o peso sozinha. Poirot se aproximou. Então você a protegeu, todos esses anos. Você a protegeu de si mesma. Mas quando o sonho voltou, quando Elias voltou. Eu sabia que isso a destruiria, disse ela. Ele voltou para despertar ela, não para confortá-la. Ele alegou que era para encerrar o assunto. Mas eu sabia que isso destruiria tudo. Poirot ficou em silêncio. Então, você confrontou Félix Morne. Octavia assentiu. Ele encontrou o diário antigo. Aquele que eu mandei ela queimar. Ele ameaçou usá-lo, para fazê-la ver que era real novamente. E assim. Eu o avisei. Disse que se ele insistisse, ele se arrependeria. Poirot estreitou os olhos. E quando ele morreu esta manhã? Eu não toquei nele, disse ela rapidamente. Eu juro. Poirot acreditou nela. Você ainda tentava protegê-la. Mesmo depois da morte. Otávia olhou para baixo. Tudo o que eu sempre quis foi que ela dormisse em paz. Poirot colocou a mão levemente sobre a mesa ao lado dela. Mas alguém não fez isso. Alguém queria que ela acordar. Ela olhou para ele então, com uma urgência repentina na voz. Você precisa olhar para Elias novamente. Ele não é apenas um mensageiro. Ele é outra coisa. Ele sempre foi mais do que aquilo que afirma ser. Poirot a deixou ali, com as mãos tremendo, não de culpa, mas de algo mais sombrio. Voltou para a sala de estar, onde Elias ainda esperava, ainda calmo. Você sabia que Otávia fazia parte de Vindmere. Elias inclinou a cabeça. Eu suspeitava. Mas eu não persigo fantasmas. Eu estudo memória. Poirot se aproximou. Mas o Senhor enviou cartas. Falou em fogo e retorno. O Senhor a empurrou, Messier. E então o Senhor observou. O sorriso de Elias foi lento. Eu não a matei. Mas você fez faça-a lembrar. Ela me pediu. A voz de Poirot baixou. E ela se lembrou o suficiente para te destruir. Isso fez Elias piscar. O que você quer dizer? Você alegou que ela sonhou com o fogo. Mas nunca disse o que aconteceu antes. Elias não disse nada. Poirot se inclinou. Acho que foi você quem começou. Não o fogo, talvez. Mas o ritual. Você liderou o grupo. Você abriu a porta. Você alimentou a crença de que os sonhos eram mapas. Você deu a eles símbolos para seguir. E viola.
Viola viu aonde isso levaria. Elias desviou o olhar. Eles queriam um significado. Eles o encontraram. Ao custo de 6 vidas. Eles escolheram isso. Não, disse Poirot com firmeza. Eles te seguiram. E quando a coisa passou dos limites, você fugiu. Elías se levantou. Você não tem provas. O tom de Poirot era suave, mas implacável. Não, ainda não. Mas Viola se lembrou. Ela deixou alguma coisa, não é? Não apenas bilhetes. Uma gravação. Uma carta. Algo que ela escondeu antes de morrer. E Félix encontrou. Elias ficou em silêncio. Poirot sorry o fragment. Você matou Félix Morn para impedir isso. Isso é absurdo. Você o avisou. 2 vezes é o suficiente. Foi você. Você enviou a primeira carta, tentando assustá-lo. A segunda foi mais direta. A terceira, Messier? A terceira veio com veneno. Elias deu um passo lento para trás. Não tenho motivo para matar. Só há motivos para silenciar. Poirot olhou para o corredor. Hastings. Ouviram-se passos correndo. Chame o guarda. Peça para ele revistar o quarto do Elias. Com cuidado. Preste atenção em qualquer coisa com correspondência. Cordão vermelho. Símbolos de sonho. Qualquer coisa. Elias não protestou. Apenas sentou-se novamente, lentamente. Como se o peso dos anos finalmente o tivesse dominado. Poirot observou-o por um longo momento. Ela sonhou com o fogo, disse ele. Mas o Senhor, acendeu o fósforo. E lá fora, as nuvens finalmente se dissiparam. A chuva começou a cair, suave, constante, como se a própria casa estivesse exalando algo retido há muito tempo. A chuva sussurrava pelas janelas altas de Larcridge Hall, deixando sombras suaves no piso de madeira como fumaça saindo de um incêndio há muito extinto. Poirot permaneceu imóvel, com a silhueta de seu pequeno corpo recortada na porta da biblioteca, o peso do silêncio o pressionando suavemente. Na outra sala, Elias Brandt não se mexera. Sentava-se como uma figura esculpida em cinzas, oca pelo tempo, mas ainda mantendo a forma. Hastings retornou em silêncio, a chuva salpicando seu casaco, o policial logo atrás. Poirot se virou sem dizer uma palavra e os conduziu escada acima, até os aposentos de hóspedes de Elias. A porta rangeu levemente ao se abrir, revelando um quarto minimalista e meticuloso em sua limpeza. Havia uma única mala ao lado da cama, fechada com um estalo. Um folho encadernado em couro jazia sobre a escrivaninha, ao lado de uma caneta tinteiro de prata. Mas foi o cheiro que chamou a atenção de Poirot primeiro, suave, doce e inconfundivelmente artificial. Incenso. Não queimado hoje. Um resíduo de algo mais antigo. O guarda começou a abrir as gavetas metodicamente. Hastings foi até a escrivaninha e examinou o folho. Dentro, havia anotações de aulas, diagramas de ciclos de sono, símbolos, anotações em latim e o que pareciam ser transcrições de descrições de sonhos. Algumas datadas, outras marcadas apenas com iniciais. Uma página se destacava. A letra não era de Elias. Poirot leu em voz alta. Ele disse que o sonho não era meu, mas uma porta. Que eu era apenas a chave. Que se eu a girasse, algo mais antigo passaria por ela. Eu não acredito em deuses, mas acredito em medo. E fogo. E rostos que nunca vi. As initiais VL. Viola Lark. Poirot olhou para a data. 3 semanas antes de sua morte. Ele se virou para o policial. Olhe embaixo do forro da mala. O policial assentiu, abriu-o cuidadosamente e retirou um envelope lacrado. Poirot o pegou e abriu com um único movimento. Lá dentro havia 3 coisas: uma fotografia da Vindmery House antes do incêndio, um programa de uma reunião intitulada O Círculo do Limiar, Retiro do Equinócio de Outono, e uma carta escrita por Viola, dobrada 3 vezes. Para quem encontrar isto? Se eu morrer de repente, não foi paz. Foi silêncio. Há uma diferença. Elias não é mais o que era.
Ele acredita em algo agora que não nos ama. Algo que observa do espelho do sono. Não o deixe abri-lo novamente. Viola Poirot não disse nada por um longo tempo. Colocou a carta de volta no envelope, e, em seguida, no bolso do próprio casaco. Retornou ao andar de baixo, onde Elias ainda estava sentado, com uma expressão indecifrável. Você a forçou a se lembrar, disse Poirot suavemente. Mas o que você realmente queria era algo mais. Você queria que ela abrisse isso. Você acreditava que ela ainda tinha a chave. A voz de Elias era calma. Ela fez. E quando ela recusou? Quando ela escreveu isto, Poirot bateu no bolso do peito. Você percebeu que tinha falhado. Então a silenciou. Não. Elias ergueu os olhos. Eu não matei Viola. Juro isso. Então Félix. Houve uma pausa. Então, sim. Ele teria destruído tudo. Queria levar a história dela às autoridades. Aos jornais. Disse que isso causaria um escândalo espiritualista e me destruiria. Então você o envenenou? Não. O rosto de Elias se transformou então, não de raiva, mas de confusão. Eu o confrontei. Amiciai. Até lhe ofereci dinheiro. Mas não toquei nele. Ele morreu antes que eu pudesse decidir o que fazer. Os olhos de Poirot se estreitaram. Antes de você poderia decidir? Sim. Poirot sentou-se à sua frente. E? Não quem matou Félix Morne? Elias não respondeu. Poirot levantou-se novamente, lentamente, e olhou para a escada. A chuva estava diminuindo. Um silêncio se instalara novamente, mas não era mais vazio. Prendia a respiracao, esperando para expirar. Ele caminhou até a sala de música, refazendo cada passo daquela manhã. A cena estava intacta, o banco onde estivera, a janela trancada, o perfume dos lírios desaparecendo. Mas algo atormentava os pensamentos de Poirot. Uma palavra. Um olhar. Algo que Otávia havia dito. Tudo o que eu sempre quis foi que ela dormisse em paz. Não descansar. Dormir. Poirot saiu para o corredor e chamou por Estelle Prynn. Ela chegou alguns minutos depois, hesitante. Senhorita Prynn. A senhora conhecia Viola melhor do que ninguém, além da tia dela. A senhora entregava as refeições dela. A senhora via o humor dela. Estelle sentiu cautelosamente. Diga-me, ela alguma vez falou dormindo? Estelle pareceu surpresa. Não que eu me lembre. Ela já andou dormindo? Não. Então você já a viu incomumente parado? Tão parado que te assustou. Estelle hesitou. Houve uma noite, disse ela lentamente. Cerca de uma semana antes de ela morrer. Eu trouxe o jantar e bati, mas ela não respondeu. Abri uma fresta na porta. Ela estava sentada no meio do chão, imóvel, apenas, olhando. Seus lábios se moviam, mas nenhum som. Eu não entrei. Apenas fechei a porta novamente. Poirot assentiu uma vez. Obrigado. Ele a dispensou e voltou para Otávia, que estava sentada na biblioteca, com as mãos cerradas no colo. Félix Morne sabia que Viola estava se lembrando. Você sabia que Elias a pressionaria. Mas nenhum de vocês tinha motivo para matar Félix. Otávia ergueu os olhos, assustada. Claro que não. Mas há mais uma pessoa que o fez. Uma pessoa com acesso a todos os cantos desta casa. Que se moveu entre as frestas. Quem faria isso? Qualquer coisa para evitar um legado de vergonha. Sua voz era quase um sussurro. Não. Poirot virou-se para a porta. Estelle ficou ali, emoldurada pela luz da chuva que se esvaía. Seus olhos estavam arregalados, não de inocência, mas da terrível e última certeza de que havia sido vista. Você queria protegê-la, disse Poirot gentilmente. Mas não do passado. Do futuro. Da exposição. Da humilhação. Da dor de ser conhecida não como a soprano etérea, mas como uma mulher enredada no fogo, na loucura e na ruína do culto. Estelle não se moveu.
Você viu o que os outros não conseguiram, continuou Poirot. Você viu como ela era frágil. E acreditou que a morte durante o sono era uma misericórdia. Ela deu um passo à frente. Ela me implorou para não deixá-lo levá-la de volta para lá. Não em mente. Não em espírito. Eu pensei que, se ela apenas dormisse, se ela apenas cochilasse, ela poderia continuar linda. Intacta. A voz de Poirot era grave. Então você misturou o chá. Não era veneno, disse Estelle, quase implorando. Era um sedativo. Só o suficiente para fazê-la dormir profundamente. Mas aí ela não acordou. Ela simplesmente parou. E Félix? Ele veio na manhã seguinte, gritando. Encontrou a página que ela tinha escrito. Disse que mandaria para os jornais. Disse que ela morreu com medo por causa do Elias. Tentei impedi-lo. Lutamos. Eu não queria. Ele bateu a cabeça na lareira. Entrei em pânico. Poirot fechou os olhos brevemente. Você limpou a cena. Deu um jeito nele. Achei que se ele parecesse que tinha simplesmente caído, seria melhor. Mais silencioso. Senhorita Prynn, disse Poirot suavemente. Suas intenções podem ter vindo da lealdade, mas suas ações eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Lá fora, a chuva havia parado. Poirot deu um passo para trás e gesticulou em direção ao policial. Hastings colocou a mão gentilmente no ombro de Estelle. Ela não resistiu. Enquanto a levavam para longe, Poirot olhou mais uma vez para o salão, para os cantos silenciosos, os tetos altos, as sombras onde os sonhos outrora sussurravam. A voz de Viola, seu silêncio, seu fogo, não estavam perdidos. Apenas escondidos. E agora, finalmente, a casa falou. A porta da frente fechou-se atrás de Estelle com a suave finalidade de uma cortina caindo. Poirot ficou imóvel no eco de sua partida, observando o espaço que ela ocupará momentos antes, como se o próprio silêncio precisasse de tempo para registrar sua ausência. Lá fora, o caminho de cascalho estalava sob os passos do guarda que a escoltava pela entrada. A chuva havia alisado a pedra, e o jardim cintilava sob um céu cor de estanho. Poirot se virou. Na sala de estar, Roderick Vale estava sentado perto da lareira, olhando para ela como se tentasse ler algo que não estivesse escrito em chamas. Ele não se levantou quando Poirot entrou. Ela confessou, disse Poirot simplesmente. Eu vi, murmurou Roderick. Madame Lark me contou agora mesmo. Poirot foi até a lareira e ficou ao lado dele. E mesmo assim você não diz nada. O que há para dizer? Perguntou Roderick sem olhar para cima. Ela se foi. Viola se foi. Acho que agora eu deveria estar com raiva, ou talvez satisfeito por alguém ter sido responsabilizado. Mas tudo o que sinto é cansaço. Poirot olhou para ele com uma leve carranca. Você estava noivo dela, disse ele gentilmente. Mas sinto que sabia muito pouco sobre o passado real dela. Roderick deu um sorrisinho triste. Ela me contava histórias. Mas eram sempre rebuscadas, ensaiadas, como monólogos. Acho que ela queria que eu amasse a versão que ela havia criado, não a mulher por baixo. Você a amava? Perguntou Poirot. Amava-a? Eu tentei, disse Roderick. Mas nunca cheguei perto o suficiente para saber se o que eu amava era realmente ela. Ou um eco. Poirot olhou para o fogo. Talvez ela temesse que a proximidade destruísse a paz que ela tanto lutou para manter. Roderick finalmente se virou para ele. Você acredita no que ela disse? Sobre os sonhos? Sobre Elias Brandt e o incêndio em Vindmere? Poirot assentiu levemente. Acredito que o que ela lembrava era real. E acredito que a assustou mais do que a própria morte. Roderick assentiu lentamente. Então suponho que ela finalmente encontrou o que procurava. Quietude. Poirot não respondeu. Seu olhar se desviou para a lareira, onde uma pequena moldura continha uma fotografia. Viola no palco, sorrindo em um vestido prateado, com a área central. A fotografia havia sido tirada anos atrás, mas sua presença ainda brilhava.
Abaixo dela, havia um pedaço de papel amarelado e quase esquecido atrás do vidro. Poirot se inclinou para a frente e removeu cuidadosamente o papel. O pedaço era um ingresso. Windmere House, Equinox Gala, 7 de setembro. Ele ergueu o objeto. Ela guardou isso. Escondido. Não descartou. Roderick Franziu attesta. Por quê? Porque ela queria esquecer, sim, mas não completamente, murmurou Poirot. Uma pequena parte dela precisava se lembrar. Talvez para testemunhar. Para carregar isso até que alguém pudesse ver claramente. Ele colocou o bilhete no bolso e se virou para sair. Lá em cima, no quarto de Viola, o ar havia se acalmado novamente, mas a presença persistente de seus sonhos parecia quase tangível. Poirot foi até a escrivaninha. Seu conteúdo havia sido revistado, sim, mas Poirot não estava revistando. Ele estava à audição. Ele abriu a última gaveta. Vazia. Então ele examinou a parte de baixo. Ali, presa à madeira com fita amarelada, estava uma pequena fita cassete. Ele a removeu com cuidado e a observou por um instante. Então, chamou as Tings. Momentos depois, os dois estavam sentados na pequena biblioteca onde Otávia, pálida e silenciosa, estava sentada ao lado de um toca-fitas empoeirado que outrora fizera parte da coleção de músicas de Viola. Poirot colocou a fita e apertou o play. Um leve chiado. Depois, um suspiro. A voz de Viola, baixa, firme e desprovida de qualquer interpretação. Isto é para quem encontrar. Elias veio hoje. Agora sei o que enterrei. Eu estava lá quando o círculo foi formado. Eu acreditava que éramos buscadores. Mas ele acreditava que éramos receptáculos. Que se nos sintonizássemos através dos sonhos, poderíamos invocar algo mais antigo. Algo bastou. A noite do incêndio não foi um acidente. Não foi loucura. Foi um ritual que deu errado. Eu o vi no espelho. Seus olhos não eram os seus. Otávia fechou os olhos. Tentei detê-los. Tentei gritar, mas eu já estava do lado de fora. Quando o fogo começou, eu fugi. Nunca mais me virei. Até agora. Ele veio para abri-la novamente. Para encontrar outros. Ele diz que eu ainda sou a chave. Mas não serei. Houve uma pausa, uma respiração que parecia quase final. Se você ouvir isso, não o deixe tentar novamente. A fita terminou com um clique suave. Ninguém falou. Poirot se levantou, foi até a janela e abriu as cortinas. O passado, disse ele, nunca é enterrado de forma limpa. Quando suprimimos o que tememos, apenas o empurramos para mais fundo, onde ele fermenta. Vira mito. Vira fogo. Octavia levantou-se lentamente. Ela era tão jovem quando aconteceu. Pensei que se eu a protegesse, se eu trancasse tudo. Você preservou o ferimento, disse Poirot gentilmente. E, ao fazer isso, preservou a dor. Os olhos de Otávia lacrimejaram, mas ela piscou para limpá-los. Ela estava sempre procurando por algo além do alcance, sussurrou. Paz. Significado. Uma voz que não ecoava. Ela finalmente encontrou, disse Poirot. Não no ritual. Não no esquecimento. Mas na clareza. Na verdade. Mais tarde naquela noite, enquanto o sol se punha atrás das árvores a oeste e as sombras se estendiam pelo corredor, Poirot arrumou sua pequena mala em seu quarto no andar de cima. As Tings encostou-se no batente da porta, de braços cruzados. Você estava certa, como sempre, disse as Tings. Mas devo admitir, não vi Estelle chegando. Poirot olhou para ele. Por que você procurava a culpa nas palavras, mon ami? Mas eu a procuro no silêncio. Hastings assentiu. E quanto ao Elias? Você acha que ele realmente acreditava no que quer que fosse que ele pregava? Poirot fechou a maleta com um clique suave. Sim, acho que ele acreditou demais. Isso é um perigo à parte. As Tings olhou pela janela. Tanta gente, todas tentando esquecer alguma coisa. Poirot abotoou o casaco e pegou o chapéu. A memória,
Hastings é como o vento. Você pode fechar a janela. Pode até abafar o som. Mas ele sempre encontra o caminho de volta. Eles desceram as escadas juntos e saíram para o ar da noite. A chuva havia passado, e Larkridge permanecia limpo e silencioso sob um céu de nuvens suaves. Poirot parou no portão e se virou mais uma vez. A casa não deu nada. Nunca deu. Mas pela primeira vez desde sua chegada, ele não sentiu mais que estava prendendo a respiração. Ele havia expirado. E naquele suspiro, a verdade finalmente encontrara sua voz. O trem avançava com firmeza pela paisagem verde e dourada, seu ritmo um murmúrio suave sob o silêncio que se abatera sobre o vagão. Poirot sentou-se perto da janela, com as mãos cruzadas sob o queixo, seu reflexo se projetando contra os campos que passavam. Hastings sentou-se à sua frente, observando o amigo com uma mistura de curiosidade e reverência silenciosa. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Então Hastings quebrou o silêncio. Você já resolveu casos mais complicados, Poirot, com reviravoltas e camadas muito mais tortuosas. E, no entanto, nunca o vi com uma aparência tão pesada depois. O olhar de Poirot não se desviava do espelho. Há casos, mon ami, em que o crime é apenas a superfície da questão. Mas isso era uma ferida. Uma infecção espiritual enterrada por muito tempo. E, como todas as coisas deixadas na escuridão, não sarou. Infeccionou. Ele finalmente se virou para Hastings. Viola Lark morreu 2 vezes. A primeira, em Windmere, quando viu a crença devorar a razão, quando fugiu de uma casa em chamas de loucura. E a segunda, naquele quarto silencioso, quando a memória retornou com clareza excessiva. Hastings inclinou-se para a frente. Você realmente acredita que Elias Brandt estava planejando recomeçar? Reunir outros em outro círculo? Poirot assentiu uma vez. Sim. Não com fogo, talvez. Mas com ideias. Ele já havia começado a coletar nomes. O livro de visitas em seu quarto continha uma lista de correspondentes. Muitos deles bem jovens. Artistas. Musicos. O mesmo tipo de idealistas que ele outrora atraiu em Windmere. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. A lista que havia copiado antes de partir de Larkridge. Alguns já o haviam visitado. Outros estavam agendados. Ele estava reconstruindo. Hastings suspirou. Então, mesmo que ele não tivesse matado Viola, ele teria destruído outros. Os olhos de Poirot escureceram. A crença, Hastings, nem sempre é nobre. Às vezes, é uma arma. E quando empunhada por um homem como Elias, obcecado por símbolos, por desvendar algo antigo e desconhecido, pode se tornar um ato de crueldade disfarçado de visão. Hastings recostou-se. Ele parecia tão calmo. Poirot deu um sorriso fraco, quase triste. Assim como a chama antes da queda de Windmere. O trem continuou sua viagem, colinas distantes se dissolvendo na névoa. Poirot os encarou como se tentasse enxergar além do presente, as ruínas esquecidas de coisas jamais mencionadas em público. De volta a Londres, o dia tornou-se cinzento e quebradiço. O apartamento de Poirot em Vitehaven Mansions o recebeu com o aroma familiar de madeira polida, bergamota e um leve aroma da loção pós-barba adocicada de Hastings. A senhora Chapman havia deixado uma bandeja com chá e uma pequena torta de limão, disposta com precisão geométrica. Poirot largou o casaco, tirou as luvas cuidadosamente e sentou-se em sua cadeira de costume. Hastings, parado perto da lareira, virou-se para ele. Você acha que Stelle vai cumprir pena? Provavelmente, disse Poirot calmamente. Embora eu suspeite que o tribunal levará em consideração as intenções dela. A dosagem do sedativo era baixa. Talvez baixa demais para ser considerada conclusivamente culpada. Mas a morte de Felix Morne não pode ser desculpada como misericórdia. Pobre garota, murmurou Hastings. Ela só estava tentando proteger alguém que nem pediu. Poirot assentiu. A tragédia, mon ami,
muitas vezes floresce de um amor mal direcionado. Do silêncio entre as palavras. De decisões tomadas nas sombras. Hastings cruzou os braços. Elias. Poirot ergueu os olhos, com um lampejo de reflexão no olhar. Ele está sendo interrogado mais a fundo. A Scotland Yard sem dúvida investigará mais a fundo o incidente de Windmere. Principalmente agora que a fita e o livro de visitas estão disponíveis. Mas provar crimes antigos nem sempre é possível. Mas você acredita que ele estava no centro disso? Acredito que ele certa vez abriu uma porta e não sabia como fechá-la. Acredito que Viola viu aquela porta novamente em seu sonho. E sabia que ela nunca permaneceria fechada a menos que ela morresse segurando a chave. Hastings ficou em silêncio. Então Poirot acrescentou: mas nem todas as portas devem ser fechadas com fogo. Algumas, com a verdade. Esse foi seu ato final. Nomeá-la. Registrá-la. Para que ninguém mais a adentrasse cegamente. Por um tempo, eles ficaram com isso. Mais tarde, Poirot selecionou as cartas restantes que trouxera de Larcridge. Entre elas, uma lacrada em pergaminho sem identificação e sem endereço do remetente. Fora encontrada na gaveta escondida da escrivaninha de Viola, e Otávia não reconhecera a letra. Poirot a abriu. Para aquele que entende, não há segurança em esquecer. Eu vejo isso agora. Elias me deu a linguagem, mas não a segurança. Ele me deu o significado, mas não a paz. Talvez eu sempre soube que a voz no sonho não era a dele. Era a minha, tentando falar através do sono, para me resgatar do lugar onde eu havia me enterrado. Se alguém perguntar por que eu não pude continuar, diga que não foi medo. Foi reconhecimento. Eu vi o que ajudei a começar. E vi que o silêncio não era mais proteção. Era cumplicidade. Me perdoe. Vi Poirot dobrou a carta lentamente. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Movimentada como sempre, buzinas, passos e o barulho de bondes. E, no entanto, não sentia nada daquilo. Seus pensamentos estavam longe da cidade. Ele falou suavemente. Ela não estava louca. Ela não estava quebrada. Ela era corajosa. Hastings olhou para cima. Poirot continuou. Ela enfrentou o que nenhum dos outros ousou. Ela se lembrou. Seguiu-se um longo silêncio, preenchido apenas pelo zumbido baixo do trânsito lá fora e pelo tic-tac do relógio da lareira. Então Hastings disse: você sempre disse que o assassinato muitas vezes tem menos a ver com ódio e mais com o que as pessoas temem. Poirot assentiu. E não conseguem viver com aquilo em que acreditam. Ele foi até sua mesa e colocou a última carta de Viola em uma nova pasta marcada Larcridge. Permaneceria lá, não como prova, não para julgamento, mas como memória. Porque algumas histórias, Poirot sabia, não terminam quando o caso é encerrado. Algumas permanecem, como uma nota grave tocada em um piano, ressoando suavemente sob a superfície de outras vidas. Ele olhou novamente para a cidade além da janela. Em algum lugar lá fora, alguém estava sonhando. Alguém estava tentando esquecer. Alguém mais, talvez, estava prestes a se lembrar. Poirot fechou a pasta. Venha, Hastings, disse ele, ajustando os punhos com delicada precisão. Vamos jantar. Acredito que mereço algo quente e simples. Hastings sorriu. Talvez algo sem simbolismo desta vez. Poirot se permitiu uma risada rara. Só um ensopado modesto, mon ami. E um momento de paz. Antes da próxima batida. E no silêncio atrás deles, a cidade continuou. Sem saber que outra sombra havia se erguido, outro fogo extinto não pela chama, mas pela verdade. O jantar havia chegado e passado, um evento modesto, exatamente como Poirot havia pedido. Ensopado de legumes, pão crocante quentinho e uma torta de damasco simples. A noite transcorreu tranquilamente, mas Poirot permaneceu pensativo, com os dedos entrelaçados ritmicamente sob o queixo, sentado perto da lareira. Hastings, recostado na poltrona ao lado com um jogo de palavras cruzadas inacabado dobrado no colo,
pressentiu que a mente de Poirot não havia encerrado o caso com a perfeição que os jornais relatariam na manhã seguinte. Ele abaixou o quebra-cabeça e se inclinou para a frente. Você ainda está pensando nela, não é? Poirot não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam distantes, refletindo o brilho da lareira. Não, Hastings. Não só sobre ela. Sobre todos eles. Sobre os ecos que permanecem quando se pensa que uma história acabou. Você se lembra, talvez, do que eu sempre digo. O assassinato é apenas o ato final. Os motivos, as feridas, estão escritos muito antes. Hastings Asensio. Mas, neste caso, você os revelou, não foi? O sonho, o incêndio, a mentira. Está tudo exposto agora. A testa de Poirot franziu-se, apenas ligeiramente. É o que é não em campo aberto, isso ainda me incomoda. Ele se levantou e foi até sua escrivaninha, onde estava a pasta marcada Larcrid e permanecia lacrado desde a noite anterior. De dentro, ele retirou mais uma vez a lista de convidados de Elias Brandt e a colocou sobre uma superfície plana. Tem um nome aqui, disse Poirot lentamente, batendo no papel. Eu o ignorei. Hastings veio para ficar ao lado dele. Quem? Poirot Aponto. A última anotacao. Depois de Cristo. Agendada para o encontro do equinócio de outono. Sem sobrenome. Sem local. E sem menção anterior. Hastings Pisco. Talvez apenas um recruta esperançoso. Não, meu amigo. Olha aqui. Brandt anotou ao lado de todos os outros a cidade ou origem. Mesmo aqueles que ele ainda não conhecia. Exceto este. Nenhuma cidade. Nenhuma data do primeiro contato. Apenas agendado ponto. Hastings considerou isso. Então alguém Brandt já sabia. Alguém para quem ele não precisava registrar detalhes. Exatamente, disse Poirot suavemente. E talvez, alguém que ele temesse. Poirot tirou outro pedaço da pasta. Um telegrama curto da delegacia local perto de Larcrid. Ele havia solicitado um inventário dos pertences de Brandt, incluindo o caderno encontrado costurado no forro de seu casaco. Aqui, murmurou Poirot. Outra lista. Uma segunda. Diferente do registro de convidados. Esta não está etiquetada, mas está organizada como uma sequência. Ele passou o dedo pelos nomes escritos à mão, a maioria dos quais correspondia à lista anterior, mas 2 eram novos. O nome de Viola ficou em terceiro. Felix Morn, sexto. Estelle Prynn, 11ª. E então a 12ª entrada. D. Caulfield. A mão de Poirot congelou. Caulfield, repetiu ele, estreitando os olhos. Onde eu? Ele se virou bruscamente, foi até sua estante e retirou um volume fino. Além do limiar. Um estudo de rituais pré-sonho em sociedades ocultas. Uma monografia rara, há muito tempo fora de catálogo. Escrita por Daniel Caulfield em 1922. Foi um dos primeiros textos a fazer referência a Windmere House não como uma residência, mas como um local de sonhos experimentais pouco ortodoxos. Poirot virou para a capa interna, onde havia uma fotografia do autor em frente à página de título. Um homem de quase 50 anos. Alto. Severo. Olhos penetrantes. A semelhança com Elias Brandt era inconfundível. Hastings se inclinou sobre o ombro dele, arqueando as sobrancelhas. Você não quer dizer que? Sim, disse Poirot calmamente. Elias Brandt era Daniel Caulfield. Antes de Windmere. Antes de mudar de nome e se reconstruir como um explorador acadêmico da consciência. Ele não apenas liderou o círculo. Ele fundara isto, sob seu nome verdadeiro. Mas por que esconder isso? Por que Caulfield foi investigado após o incêndio de Windmere? Ele foi interrogado, mas liberado por falta de provas. Ele desapareceu da vida pública logo depois. Meses depois, Elias Brandt reapareceu. Mesmas ideias. Nova identidade. Hastings franziu a testa. Então Viola soube. Eventualmente. Poirot Asensio. Ela fez.
É provavelmente por isso que ela gravou aquela última fita. Não apenas para alertar sobre as intenções de Brandt, mas para expor a verdade por trás de toda a sua invenção. Ele retornou ao fogo, sentando-se lentamente na cadeira, com uma expressão mais calma agora, mas ainda não contente. Há mais uma coisa, disse ele. Um detalhe estranho demais para ignorar. Hastings sentou-se novamente, com os olhos atentos. O medalhão. Hastings pisco. ¿Qué medalao? Aquele no criado mudo da viola. Lembra? Prata, gravado com uma cotovia. Dentro, um pedaço de papel que dizia: ele ficou no fogo. Era a letra dela, sim, mas essa frase, Hastings, eu já a vi antes. Poirot retornou ao livro e recuperou outra carta da pasta Larcrid. Esta havia sido recuperada do folho de Brandt, escrita na mesma letra de forma das notas anônimas anteriores. Ele leu em voz alta: eu o vi nas chamas. Ele não disse nada, mas estava sorrindo. Lembrei-me então do que havia esquecido. Ele estava no fogo, e não se queimou. Poirot dobrou o jornal, com o rosto ilegível. Brandt não apenas manipulou os sonhos dela. Ele usado eles. Ele inseriu imagens, linguagem, símbolos que repetia em correspondências, em rituais, talvez até em conversas. Ele a condicionou a acreditar em um roteiro que ele havia escrito anos atrás. Hastings pareceu abalado. Então o sonho não era uma profecia. Era projeto. Sim. Indução psicológica. Ele queria que ela o visse nas chamas. Que pensasse que ele sempre esteve lá. E talvez, de certa forma, ela acreditasse. A voz de Poirot baixou. O que significa que o crime final não foi apenas um assassinato, mas uma invasão espiritual. Ele olhou fixamente para o fogo. O silêncio ao redor dele agora era reverente, não de tristeza, mas de compreensão. Ela não morreu de veneno, nem de pânico, mas do peso de um sonho que havia sido plantado como uma semente, nutrido pelo medo e colhido por um homem que se acreditava acima da culpa. Hastings recostou-se lentamente. Mas agora, com a gravação dela, o nome verdadeiro, os escritos. Você expôs tudo. Poirot assentiu uma vez. A verdade, mon ami, é a única coisa que pode deter tais homens. Não algemas. Não manchetes. Mas clareza. O tipo que não deixa onde se esconder. Eles ficaram sentados juntos até o fogo queimar. Lá fora, a cidade começou a dormir. Mas dentro de Viteaven Mansions, a última peça do quebra-cabeça havia sido encontrada. O círculo se fechou. Os ecos silenciaram. Pelo menos por enquanto. Bateram a porta pontualmente às 9 horas da manhã seguinte. Sem pressa. Sem hesitação. 3 batidas cadenciadas na porta polida de Viteaven Mansions, como se o visitante soubesse quem estava visitando e qual seria o horário mais apropriado para o ocupante. Poirot, já vestido com a precisão de sempre tomando sua tisana matinal, levantou-se e foi até a porta. Abriu-a e encontrou o inspetor M. Sequinon parado na soleira, o sobretudo úmido nos ombros devido à névoa londrina que persistia. Você chegou cedo, disse Poirot suavemente. Você está sempre acordado, respondeu M. Sequinon. Posso? Poirot deu um passo para o lado. Claro. M. Sequinon entrou, tirou o chapéu e acenou para Hastings, que ergueu os olhos da mesa do café da manhã. Acabei de fazer chá, ofereceu Hastings, gesticulando. Quer um pouco? M. Sequinon recusou com um leve aceno de cabeça. Vim da Yard. Recebemos uma atualização de Cambridgeshire. Achei que você gostaria de saber primeiro. Poirot ergu legirament a sobrancelha. Ah, Elias Brandt. Ou, mais precisamente, Daniel Caulfield, disse M. Sequinon, tirando um documento do casaco. A comparação de caligrafia chegou. A impressão em bloco do caso Vindmere, os diários de ocultismo e as cartas recentes coincidem. É o mesmo homem. Poirot assentiu. Eu não duvidei mais. E ele confessou. M. Sequinon fez uma careta. Não exatamente. Ele admite a mudança de nome,
a liderança do círculo de Vindmere, o que ele chama de sonho psicológico guiado. Mas ele afirma que não estava presente na noite do incêndio. Afirma que saiu horas antes de começar. O rosto de Poirot permaneceu sereno. Uma meia-verdade conveniente. E os outros? Descobrimos 2 nomes no livro de visitas dele, disse McKinnon, colocando uma pasta fina sobre a lareira. Um confirmou ter participado de retiros recentes com Brandt. Outro, bem, não tivemos a chance. Encontrado morto há 2 semanas. Insuficiência cardíaca súbita. Os olhos de Poirot se estreitaram. Os mesmos sintomas. McKinnon assentiu sombriamente. Como morne. Sem sinais de trauma. Nenhum veneno detectado nas triagens iniciais. Mas o momento e a conexão são muito precisos. Poirot bateu levemente o dedo na borda da pasta. Então eu estava certo. Ele estava praticando de novo. Com novos temas. Brandt afirma que foi tudo voluntário, disse McKinnon. Que ele apenas observou estados de sonho e recordações simbólicas. Mas com isso está começando a parecer coerção. Ou pior. Poirot voltou à sua cadeira e sentou-se em silêncio. É pior, mon cher. O que ele fez não pode ser medido pela força física. Foi manipulação no nível da alma. Ele corroeu a identidade. Infiltrou o pensamento. Guiar os sonhos de outra pessoa sem consentimento é nada menos que um roubo de si mesmo. Hastings engoliu em seco. E, no entanto, ele nunca machucou ninguém fisicamente. Mas o mal já estava feito, disse Poirot. Viola Lark está morta. Felix morne. Talvez outros. Brandt. Caulfield. Ele aprendeu com Vindmere que chamas chamam a atenção. Então ele se adaptou. Sombras em vez de fogo. Influência em vez de espetáculo. McKinnon suspirou. Ele enfrentará um inquérito completo agora. Com seus arquivos, as gravações, a identidade real exposta. Temos provas suficientes para processar por negligência criminosa, talvez até por experimentação psicológica ilegal. Mas não será fácil. Poirot assentiu. Não. Raramente é quando o mal veste as vestes do intelecto. Ele se levantou e foi até a janela, contemplando a extensão cinzenta da manhã. Ele acreditava estar além da moralidade. Que a mente humana era uma paisagem a ser reorganizada como bem entendesse. Mas o que ele esqueceu, disse Poirot suavemente, foi que a memória não obedece à ambição. Ela vive. Ela resiste. McKinnon se levantou. Mantemos você informado. Tenho um trem de volta para Cambridge em 1 hora. Achei que você merecia a primeira palavra. Obrigado, inspetor. McKinnon tirou o chapéu e saiu. Poirot permaneceu junto à janela por mais um instante, depois se virou para Hastings, que havia retomado a leitura do jornal. Há um pequeno obituário aqui, disse Hastings, batendo na página. Da Viola. É respeitoso. Nada sobre o incêndio ou os sonhos. Poirot assentiu. Como ela gostaria. Mas a verdade está preservada em outro lugar. Ela deixou sua voz para trás, murmurou Hastings. Sim. E com ele, a forma do que aconteceu. Poirot foi até sua mesa e retirou um último envelope. Estava endereçado de próprio punho, lacrado naquela manhã. O que é isso? Perguntou Hastings. Uma carta, disse Poirot, para Madame Otávia Lark. Com instruções. Estou devolvendo a fita de viola para ela. E uma cópia da correspondência que Brandt escreveu sob os 2 nomes. Você acha que ela vai fazer alguma coisa com isso? Acredito, disse Poirot lentamente, que ela o manterá. Ela saberá que o fardo não recai mais apenas sobre seus ombros. Ele colocou a carta na caixa de saída e então se virou para Hastings. Você me perguntou ontem, mon ami, por que esse caso me incomodava tanto. Porque ele me pesava tanto. Hastings assentiu. Poirot gesticulou suavemente para o espaço vazio à sua frente, como se a própria viola ainda estivesse ali. Porque não era apenas uma questão de dedução. Era um acerto de contas. Com memória.
Com crença. Com silêncio. Ele juntou as mãos e baixou os olhos. Ela veio até mim com medo. Sim. Mas também com coragem. Ela não correu. Ela não se queimou. Ela ficou parada e deixou a verdade chegar. Houve uma pausa. O fogo já havia se apagado, as brasas se transformando em cinzas. Poirot olhou para ele como se toda a história tivesse sido contada ali, naquele brilho vermelho, que cintilava mais baixo a cada capítulo. Hastings falou finalmente: Você acha que, se ela tivesse sobrevivido, ela poderia ter se curado? Poirot pensou. Não, ele disse calmamente. Mas ela poderia ter mudado. Ela já havia começado. Sua voz na fita não era a voz do desespero. Era a voz da clareza. De alguém que finalmente se vira para encarar a forma por trás do sonho. Ele se levantou e foi até a janela mais uma vez. Um único raio de luz pálida havia atravessado as nuvens, cintilando nos telhados abaixo. Talvez, disse Poirot, seja isso que a justiça realmente seja. Não punição, mas iluminação, para que o que antes se movia na escuridão não possa mais se esconder. Hastings dobrou o jornal e ficou ao lado dele. Você vai escrever sobre isso? Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não. Vou deixar sem escrever. Algumas histórias não pertencem aos livros, mon ami. Elas pertencem à memória. E enquanto a luz da manhã penetrava suavemente no parapeito da janela, Poirot permaneceu imóvel, observando o céu. Não houve reviravolta final. Não houve encerramento. Somente a verdade. E o silêncio que deixou para trás. O outono chegou suavemente naquele ano, ondulando ouro pelos limites de Londres e se instalando como memórias em suas árvores. Um mês se passará desde que a verdade sobre Larkridge Hall viera à tona, e o caso, oficialmente, chegará à sua conclusão. Sem mais mortes. Sem mais cartas. O círculo que outrora começara em fogo e sombras estava agora, finalmente, intacto. Elias Brandt. Anteriormente Daniel Caulfield. Havia se retirado da vida pública. Sob ameaça de acusações formais e com crescentes evidências de má conduta psicológica, suas palestras foram canceladas, seus editores o repudiaram e as mentes jovens e curiosas que ele um dia colecionou se dispersaram lentamente. Ele não deu entrevistas. Simplesmente desapareceu, como homens como ele costumam fazer, não com barulho, mas com a retirada. No entanto, sua influência, Poirot sabia, não havia desaparecido tão facilmente. Nem seus efeitos. Stelle Prynn permaneceu presa, aguardando julgamento. Sua confissão lhe granjeou simpatia, mas não absolvição. Ela falou apenas uma vez desde então, em uma breve carta a Otávia. Eu não queria quebrá-la. Só queria evitar que ela quebrasse mais. Nenhuma resposta foi enviada. Quanto a Otávia Lark, ela retornará a Larkridge sozinha. Poirot receberá um bilhete dela desde então, uma breve linha escrita à mão. A casa está silenciosa agora. Silenciosa demais. Mas o silêncio não acusa mais. Obrigada. Poirot guardou a carta nas últimas páginas da pasta e fechou-a com cuidado. Não seria reaberta. E, no entanto, o caso persistia com ele, como o cheiro de fumaça depois de um incêndio há muito apagado. Ele não havia falado publicamente sobre o caso, nem o registrado entre seus feitos documentados. Não era o orgulho que o detinha, mas a reverência. Algumas verdades, acreditava ele, não pertenciam aos holofotes, mas à suave sombra da memória, onde poderiam repousar sem distorção. Era tarde de uma noite de outubro quando Poirot, caminhando tranquilamente por Bloomsbury após o jantar, se viu passando por uma pequena loja aninhada entre um alfaiate fechado e um encadernador esquecido. Na vitrine, havia uma exposição de partituras musicais raras. Entre elas, emolduradas por uma borda dourada, estava uma cópia de A Voz Perdida, uma peça obscura e assombrosa que Viola havia tocado em Paris, anos antes de Larkridge, antes de Windmere. Abaixo do título, uma única citação. No final, até o silêncio deve ser cantado.
Poirot ficou parado um longo momento diante do vidro. Atrás dele, o mundo seguiu em frente. E então, com silenciosa deliberação, ele se afastou e desapareceu pela rua envolta em névoa. Seu casaco limpo, seus sapatos impecáveis, seu coração um pouco mais pesado. Sempre haveria outro caso. Outra mentira para desvendar. Outro silêncio para perturbar. Mas, por enquanto, o grande detetive se permitiu um momento não de dedução, mas de reflexão. Viola Lark foi muitas coisas. Uma voz, um mistério, uma memória. Mas acima de tudo, ela foi ouvida. E essa, no final, foi a sua justiça.